7h13, 7h13, ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou o afastamento do vereador Mário Hosokawa da presidência da Câmara Municipal de Maringá. Essa decisão saiu na última terça-feira à noite, foi tomada a partir de uma ação popular que foi movida pelo ex-deputado estadual Homero Marchese. O ex-deputado questiona uma possível desobediência da Câmara de Vereadores ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que limita reeleições sucessivas para cargos de mesa diretora em poderes legislativos do Brasil. O caso envolvendo Mário Hosokawa já tinha sido questionado na Vara da Fazenda Pública de Maringá e também no Tribunal de Justiça, mas nessas duas etapas, nessas duas instâncias, esse pedido para que o atual presidente da Câmara não pudesse concorrer à reeleição foi indeferido. Mário Hosokawa, do Progressistas, foi eleito em 1º de janeiro para assumir o 7º mandato e 5º biênio consecutivo na presidência e teve o voto de 21 dos 23 vereadores. Na liminar, Gilmar Mendes determina que a Câmara de Maringá seja notificada com urgência, que as partes se manifestem em prazo de 10 dias. Caso o afastamento se confirme, quem deverá assumir a presidência de forma interina é o primeiro vice-presidente da casa, Sidney Telles, do Podemos, que inclusive já se manifestou nas próprias redes sociais da Câmara, a respeito disso. E nas redes sociais, ele mesmo publicou um vídeo, portanto, explicando essa situação. Vamos acompanhar o que ele disse. Muita gente hoje me procurando por eu ser o primeiro vice-presidente da casa, em virtude da notícia de que o Supremo Tribunal Federal afastou o presidente Mário Hosokawa de que não poderia ser reeleito a presidente. Bom, vamos esclarecer isso, gente. O presidente foi eleito nessa legislatura. A primeira instância, um juiz, disse que podia fazer essa eleição porque é uma nova legislatura. O Tribunal de Justiça do Paraná também reconheceu isso, que é a eleição dos vereadores que escolheram o presidente Mário Hosokawa. O questionamento é se isso não seria uma reeleição. Então, o ministro Gilmar Mendes aceitou o pedido de liminar enquanto o Supremo decide se é reeleição ou se não é reeleição, porque é uma nova legislatura. Esta liminar, quem tem que responder é o Tribunal de Justiça. E ela pode acabar nem sendo enviada aqui para casa como notificação. Se for notificado, o primeiro vice-presidente assume e espera até a decisão do Supremo, e se não poderia ter sido reeleito, então ele convoca novas eleições. No entanto, essa liminar pode também perder o valor e ficar o presidente em exercício até o julgamento. Então vamos esperar essa notificação e aí vamos informando você sobre como é que a Casa de Leis vai estar funcionando. Bom, destacando que a liminar expedida por Gilmar Mendes não interfere no mandato do vereador, Ele segue, portanto, como parlamentar nessa legislatura. E por meio de nota, a Câmara de Maringá informou que a eleição para a mesa executiva está dentro da legalidade. Além disso, reforçou que a liminar concedida por Gilmar Mendes questiona o Tribunal de Justiça do Paraná e pede informações ao relator sobre a decisão de 27 de dezembro de 2024, que considerou improcedente o pedido de recurso que questionava a legalidade dessa recondução de Hosokawa à presidência da Câmara. O Legislativo também afirmou que aguarda a notificação formal do Supremo Tribunal Federal para tomar outras providências. Olha só como as coisas funcionam no Brasil, O Supremo ele tem dois entendimentos sobre essa questão de reeleição de presidentes do Legislativo. Um é para o Congresso e outro para assembleias, que pode se aplicar também à Câmara de Vereadores. Então, a explicação que eu obtive conversando com o mestre em Direito e professor Luiz Gustavo de Andrade sobre o tema, ela é bastante simples. Regra para o Congresso: não se pode ter reeleição na mesma legislatura, ou seja, no período de 4 anos. Então, foi presidente da Câmara ou Senado, até a próxima eleição, fim de conversa, Tem que disputar de novo deputado ou senador. A gente tem um exemplo bastante claro com Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, que depois lutaram, foram barrados pelo Supremo. Davi Alcolumbre agora, depois desse intervalo, aí aparece como favorito para a questão da presidência do Senado. Já as assembleias, historicamente, elas tinham critérios livres, assim como as câmaras, faziam um regimento que você achava razoável. Então, podia eleger 1000 vezes, reeleger para a presidência a mesma pessoa, ou então colocava lá uma trava a partir de um limite. Acontece que o Supremo foi hiper provocado em diversas situações estaduais e locais sobre isso.
No Brasil virou um oba-oba, você tinha situações de nomes políticos se reelegendo 9 vezes seguidas para essa recondução, por exemplo, né? E aí colocou então o critério de que você pode se eleger presidente, depois você pode ter uma recondução e a partir disso, né, dos 4 anos que você acabou comandando aquela legislatura, ficaria em tese vedado uma nova reeleição. Qual é o porém dessa história toda, né? São algumas dúvidas que vão surgindo pelo critério desse regimento, se valeriam ou não para câmaras municipais. Existem já decisões, entendimentos e questionamentos diversos e um tal marco temporal que colocaram. Então, para começar a valer essa organização de casa aqui, vamos estabelecer um dia, ficou sendo 7 de janeiro de 2021, e aí existem questionamentos. Quem fez a eleição no dia 6? Já conta como legislatura daquele ano ou não, né? Estaria indo para uma terceira ou não estaria? Então é essa confusão que se apresenta. Hoje você tem a Câmara dizendo que a situação está absolutamente legal, que teve essa validade tanto da Vara da Fazenda quanto também do Tribunal de Justiça, e o Supremo colocando ali essas ressalvas, afastando temporariamente que seja o vereador que teve uma eleição com uma excelente postura política, né? 21 dos 23 vereadores apoiando ele para a presidência, mas por enquanto está fora da jogada. Pedroso. Ninguém se elege 5 biênios como presidente não sendo muito bem quisto pelos seus colegas. Talvez nós que acompanhamos as votações, que ampliou o número de vereadores, que concedeu aumento para a Câmara de Vereadores, a gente consegue entender quais talvez sejam os grandes argumentos que o Mário Hosokawa use ali. Ele acaba muitas vezes atuando, liderando os interesses dos vereadores e assumindo o desgaste por eles. Nesse momento, talvez prevaleça, vamos aguardar a decisão da Justiça, se a alternância de poder vai ser privilegiada em detrimento a esse tipo de avaliação mais corporativa. Essa decisão, no momento, né, precária, é uma vitória do ex-deputado Homero Marques, que tem procurado atuar com bastante lupa em cima do que acontece em Maringá, tentando reassumir um protagonismo da cidade e também da região. Rafa. 7 horas.